Oi, gente! Estamos começando mais uma edição do nosso podcast, o Pod Pai, que sou eu. Pod Filho, que sou eu, Ale. E tem o Pod Dog, tem o Anselmo que está ali no nosso logo, que ele está por aqui, está descansando, daqui a pouquinho ele aparece. Hoje a gente vai conversar sobre a novela A Infância de Romeu e Julieta. A gente vai conversar com o personagem Bassanio. Eu estou falando do Lucas Salles. O Lucas Salles tem 30 anos de idade, mas a gente analisando a carreira dele, poderia ter 50, 60, porque o Lucas, ele além de ator, teatro, televisão, cinema, ele já participou de programas de televisão, participou do The Chef na Bandeirantes, participou do Pânico, participou do CQC. Sim. Quer dizer, tem um currículo extenso aí, né, Lucas? Eu comecei jogando na Várzea, né? E aí no Sub-20, e aí me levaram do Sub-20 e eu fui indo. Você começou com quantos anos, Eu Lucas? comecei com 12 anos. Olha, antes de qualquer coisa, muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer imenso estar aqui com vocês, de verdade. Muito obrigado. Muito legal. Eu acompanhei o Pod Pai e Pod Filho de algumas outras edições, de alguns outros... Pô, que legal. Outros vídeos que vocês lançaram, episódios, e fiquei muito feliz e muito honrado, de coração. Não, que isso, obrigado. É um prazer. E fiquei mais feliz ainda quando vi que era o Anselmo aqui. Eu falei, poxa, o Anselmo podia trazer os meus. Eu falei, poxa, quero trazer os meus. Ô, Lucas, você começou com 12 anos. Com 12 anos, eu atuei profissionalmente no espetáculo infantil chamado Teatro das Virtudes, no Rio de Janeiro. Nós fizemos uma montagem no final do ano, que é muito comum em cursos de teatro. Você entra num curso de teatro, você tem um ano de aula e no final você faz uma montagem. Essa montagem ela foi muito bem feita pela nossa diretora, a Sura Berdichevski, uma grande atriz, e alguém plantou uma sementinha nela. Eu conheço a Sura. Ela é uma amor de pessoa, incrível. E alguém plantou uma sementinha na cabeça dela falando, olha, esse espetáculo que você montou de final de ano, ele poderia ser um espetáculo de verdade, podia entrar em cartaz. E nós entramos em cartaz logo em seguida. Ela fez toda a produção também junto com o Cico Caseira, um grande ator e parceiro dela, e ficamos, acho que juntando todas as temporadas, ficamos 3 anos seguidos. É assim. Mesmo, é? Eu saí do espetáculo aos 15 anos de idade, mas profissionalmente... E viajaram? Viajamos pelo interior do Rio de Janeiro. Fizemos okay. interior. Pra você era mais fácil. Era um elenco, no início éramos, acho que 20 crianças, era uma coisa muito louca, assim. Hoje em dia, poucas peças de teatro possuem crianças no seu elenco, né? Sim. E poucas peças de teatro possuem um elenco tão grande, tão vasto assim. Então, eu me sinto muito privilegiado porque aos 12 anos comecei a minha vida profissional entendendo a responsabilidade, o que é chegar cedo no treino, o que é você vestir a camisa número 9, o que é você ser o artilheiro e ter que marcar os gols. Então, desde cedo, eu vejo que isto que eu faço é o que eu quero pra sempre. Ô Lucas, e você estudava paralelamente? Teatro. Sim, com 12 anos eu tava, graças a Deus, na escola. Foi até quando? Estudando e ensaiando, você diz? Estudando. Por exemplo, você se formou em Sim. Cinema. Agora, você se formou em cinema. Agora, artes cênicas, a gente estuda todo dia. Até hoje? Todo dia, até hoje. Mas eu acho que isso em todas as profissões. Porque, mesmo com o cinema, a gente vê que as plataformas mudam, que os direcionamentos mudam, as diretrizes mudam. Então, o que eu aprendi lá atrás, há 6 anos atrás, há 10... Hoje, infelizmente, já está ultrapassado. Eu tenho que me adaptar, então eu tenho que estudar todo dia. E eu esqueci de falar também. É diretor de conteúdo do Flow. Exatamente. Que é uma novidade, a gente vai falar. Poxa, com o maior prazer. A gente vai falar sobre isso. Eu trabalho como diretor de conteúdo. Eu tive no Flow em 2 oportunidades. Eu narrei a final do Campeonato Carioca lá. Com o pessoal do Flow Esporte Clube, com o Igor. Com o Igor. Deu uma entrevista lá no Flow Esporte. No Flow também, o Ale até foi comigo. Que legal, parabéns, Ale. Que demais. Não, eu não fui entrevistado. Mas participou. Legal. Você vai fazer uma pergunta? Não, pode. E agora, a primeira vez que eu te vi, eu dei uma olhada na sua história, no seu currículo, aí eu vi que você tinha feito parafernália. É dali que eu conheço ele, a primeira vez. No iniciozinho lá. Foi? Aí eu fui ainda atrás do vídeo, foi aquele, o rico pobre, não sei se você lembra. Isso mesmo, caramba, é verdade, caramba. Tá sendo bom que eu tô revisitando o passado aqui, mas caramba, é verdade, eu fiz isso mesmo. Ou seja, você já tá no humor já tem uns 10 anos isso, né? Como é que foi o início seu no
humor, sabe? Porque é uma coisa de você e você foi do CQC, do Pânico, que tem muito a ver com humor, né? Como é que foi isso, de... Olha, eu quero mais uma vez agradecer. Obrigado pelas palavras, de verdade, obrigado da forma como vocês estão me tratando. Vocês estão aumentando meu passo de uma maneira incrível. Eu rezo para que o seu Fernando Pelégio assista essa entrevista, pelo amor de Deus. Vou puxar a orelha dele, a orelha dele. Mas eu comecei, eu acho que no próprio teatro, com os 12 anos de idade, aos 12 anos de idade, eu já me interessava por humor, eu já me interessava em fazer as pessoas rirem. Eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu não gostaria de falar desde os 5, 6 anos de idade, mas mesmo assim, desde essa idade, eu gostava de fazer as pessoas rirem. Eu acho que eu acabei entendendo que a função de um comediante ela é tão importante quanto a função de um gari, a função de um professor. Todas as funções são muito importantes. É que eu acho que a gente às vezes dá muito valor a muitas profissões e se esquece de pessoas e de funções e de profissões que acabam nos aliviando o estresse, ajudando a gente a olhar por outra perspectiva, ajudando a gente a encarar, a trazer um pouco mais de coragem, um pouco mais de fé. E eu acho que essa é a função do comediante. Então, desde aquela idade, eu já me via fazendo isso. Uhum. Quando eu entendi que dava pra viver disto, foi justamente aos 12 anos, onde no espetáculo tinha alguns personagens que eles eram cômicos. E eu via a plateia rindo, e aquilo me viciou. E é um vício mesmo, cara. Fazer piada é um vício. Hoje eu tô falando sério, né? Mas fazer piada é uma delícia, porque você quer fazer as pessoas rirem, se divertirem. Você vê mais você arrancando a emoção das pessoas. Nossa, né? É muito legal. E infelizmente tem algumas pessoas, até do nosso meio, que acham que fazer rir é muito fácil. Gente, eu vou dizer pra vocês, fazer rir é muito difícil. Infelizmente, porque drama e trama todo mundo tem. Infelizmente, né? Todo mundo tem uma história triste. Ou às vezes a própria história de vida, ou a história de vida de alguém, ou a história de vida da realidade. Se você abrir e ver o noticiário, assistir ao Primeiro Impacto, você vai ficar chateado pela realidade de muita gente. Sim. Poxa, é uma tragédia que aconteceu, é um crime que ocorreu, é uma pessoa que acabou perdendo tudo. Então, isso é muito triste. Isso já está na nossa vida. Eu acho que a função de um comediante é justamente, calma, as coisas estão ruins, mas vai melhorar. Eu vou fazer você esquecer os problemas agora e a gente vai rir junto. E é muito difícil isso. Então, eu acho que eu me vejo como comediante desde os 12 anos. Não sei se é muita presunção falar isso, mas eu me sinto muito feliz sendo isso. E quando eu percebi que dava pra ganhar dinheiro mesmo, foi a partir dos 14, 15 que eu comecei a atuar em outras produções. Eu saí do teatro e fui ao cinema, fui trabalhar no cinema. Então ali eu falei, opa, eu posso realmente viver disso, é isso que eu quero. Agora, eu vi, tem umas 2 semanas, um mini documentário no YouTube do Adam Sandler, que ele começou, não sei se ele começou na comédia, no drama, mas ele fez mais sucesso na comédia. Sim. E ele tinha uma dificuldade de às vezes, querer fazer um papel que não mais fosse mais sério, né? E o pessoal zoava ele e tal, até que ele teve superação, conquistou um prêmio, não sei se foi um Oscar. Você fica com medo, assim, de às vezes ficar muito marcado nesse sentido? Como é que é? Você tem planejamento de fazer outros tipos de coisas? Ale, foi uma ótima pergunta. Eu tenho sim medo, mas é um medo que eu não tem que ser maior do que eu. Eu gosto de fazer o que eu faço, eu quero fazer as pessoas rirem, eu gosto de comunicação. O entretenimento me salvou, assim, porque se eu fosse só um ator... E já é muita coisa ser ator, tá? Quando a gente fala ator, é muito legal passar essa minha perspectiva. Quando a gente fala um ator, a gente acha que é só decorar texto e falar. Gente, não é assim. A gente entende o personagem, a gente pensa como personagem, a gente defende esse personagem. E aí, no dia da gravação, você tem que estar preocupado com a luz, se a luz está realmente boa. Tem vários profissionais que cuidam da gente. Mas você, durante a cena gravando, você tem que saber se a iluminação tá boa, você tem que saber a fala do próximo, do outro ator. Então, você nunca decora somente a sua fala. Você decora a sua fala e a do outro. Nunca pensei. A gente chama de deixa. É só a deixa. Você deu a deixa, eu vou dar a minha fala. Então eu decoro a minha, decoro a do outro, eu tenho que decorar a intenção da fala, eu tenho que entender a fala, eu tenho que fazer, e aí eu tenho que atuar bem. Ou seja, eu brinco que não é só atuar, eu ainda tenho que fazer tudo isso, me preocupar. É claro que se eu for comparar com o médico, pelo amor de Deus, ele tem muito mais desafios do que eu. Mas é tão difícil quanto quando a gente põe pra atuar. Um médico, um neurocirurgião, claro, com certeza é muito mais difícil. Mas existe dificuldade sim em atuar, porque a gente fala, a vida de ator é fácil. E o cara chega... Eu pensei isso. Eu pensava isso como ator. A nossa vida de ator realmente é muito boa. Eu chego lá, gravo. E quando você vai fazer um bom trabalho, você descobre que não é fácil. Quem se
preza fazer um bom trabalho, nunca é fácil. Agora, o Lucas, você tocou num ponto. Eu, como narrador esportivo, se eu tomar um porre no dia anterior e tiver um jogo no dia, não vou render o que tinha que render. É verdade. Né? E o ator também é isso. Por exemplo, Total. você fala assim, amanhã eu tenho 10 cenas para gravar. Vou ter que dormir mais cedo, vou ter que segurar a onda. É isso mesmo. A gente brinca que tem uma frase que todo ator fala, não posso, tenho ensaio. Que todo mundo fala, vamos sair, vamos viajar, não posso, tenho ensaio. Porque a gente preza muito, né? Porque é durante o seu estudo, o seu texto, que você tem que estar com a voz limpa, para um narrador ainda mais, pelo amor de Deus. Deve ser uma preocupação até muito maior do que a do ator. Ou tão quanto. Eu acho que é tão quanto. É tão quanto, porque a nossa voz é o nosso instrumento de trabalho. Sem dúvida. Por mais que, graças a Deus, assim como na novela A Infância de Romeu e Julieta, nós temos atrizes, atores que falam Libras. A Pórcia, ela se comunica não através da voz. E você teve que aprender. Tive que aprender. Porque você tá com ela o tempo inteiro na Infância de Romeu e Julieta. Pra novela A Infância de Romeu e Julieta, eu aprendi Libras. Eu aprendo Libras, a gente continua com aulas. Aprendi gaita, aprendo gaita também, continuo com a aula. Como eu disse, não é só decorar o texto e falar. Tem outras coisas que a gente também se dedica a fazer. E também tem outros desafios na novela que eu estou cada vez estudando mais. E para um ator é exatamente isso. Exatamente o que o senhor falou. Eu preciso saber, amanhã eu tenho 20 cenas. É muita coisa. Eu tenho que decorar essas 20 cenas, eu tenho que cuidar da minha voz, eu tenho que entender a intenção de cada cena. A gente grava umas cenas não numa ordem cronológica. Por exemplo, eu não gravo a cena 1, depois a cena 2, a cena 3. Não. Correto. Às vezes eu tô gravando a cena do capítulo 90 e depois eu vou gravar a cena do capítulo 70. Isso eu acho muito doido. Isso é doido mesmo. Muito doido. E você sabia que no cinema, pelo menos no cinema nacional, nós filmamos por locação. Então, num filme, vou dizer um filme simples, tá? Um filme, um rapaz que acorda numa casa, depois ele vai para uma trilha na floresta, depois ele vai no restaurante e aí ele volta para casa. Esse é o filme. As cenas da casa são filmadas no mesmo dia. Mas no filme, ele começa com o personagem, ele começa de um jeito e termina de outro. Então você costuma ver como o ator é bom, sabendo, poxa, essa cena foi gravada provavelmente no mesmo dia. Certo. Mas ele mudou a intenção, ele mudou o rosto, ele mudou o físico, ele tá com mais cara de cansado, porque ele foi numa trilha na floresta, depois ele foi jantar, ele tá satisfeito, então a cara dele é outra. Então a gente precisa se preocupar com isso, porque senão você vai ver uma novela, você não vai se conectar. Você vai falar, tá bom. Mas essas novelas... Tem muita novela que ela, dependendo da audiência, de alguma outra coisa da programação da TV, ela dá uma mudada ali no que seria o roteiro. Você já teve episódio que teve que ser jogado fora em alguma coisa que você fez, ou alguma coisa que... alguma novela, alguma atuação que teve que fazer mais com os dias mais perto ali por causa disso? Vou contar uma fofoca. Pode contar uma fofoca? Manda bala. Aqui não é fofocalizando, mas eu vou contar uma fofoca. Manda bala. Eu acho que é legal e é uma curiosidade. Não aqui na nossa emissora, no SBT, mas em outras emissoras em que eu trabalhei, tiveram algumas situações de ligarem, falarem, vem pra cá agora que a gente mudou, o autor mudou o texto, vai ter que mudar, tá chegando, a gente chama de adendo. Recebeu um adendo novo, já vai mudar o texto, mudou agora. Se eu não me engano, o autor, o Manuel Carlos, o Maneco, eu não trabalhei com ele, eu acho até que infelizmente ele se aposentou, é um grande autor, espero que ele volte, que escreva até para SBT também, junto com a Dona Iris, mas o Maneco, já me disseram que alguns atores receberam adendos em cima da hora, e chegando para gravar, falou, opa, mudou o texto, calma aí, e você tem que decorar, você tem que entender, peraí, calma aí, e cada ator tem um processo para decorar. Vocês trabalham como eu também gosto, no improviso. Total. Você tem que decorar o nome dos jogadores, tem que saber a escalação do dia. Sim, mas você pega a escalação, mas é no improviso, você não sabe. Não tem pra... Eu acho muito difícil decorar como vocês fazem. Mas eu também acho muito difícil fazer o que você faz. Então, é isso que eu acho que é o mais bonito das profissões, é saber valorizar. Eu acho muito difícil. Eu tava pensando isso ontem, que eu vi que tem agora uma nova modalidade, que são os narradores de jogos de campo de pelada. Então eles acabam transmitindo, eu achei isso genial. Eles ligam no Instagram, começam a transmitir tem muita gente com muito talento ali. Sim. E eles eles não chamam os jogadores por nome, eles chamam pelos apelidos, porque tudo é completamente íntimo. E aí o próprio narrador, ele tem o seu time, então ele, quando é o gol do outro, ele fala, porcaria, foi o gol do outro. Mas eu acho muito... Como é que você narra um jogo?
uma coisa louca. Eu adoraria, depois desse episódio, ficar conversando com você pra ver como é que narra, como é que é. Você fala, toca a bola porque tem um momento ali em que o jogador... A gente até brinca, né, com a narração de rádio para de futebol. Tem um momento que o jogador para, tem um momento que tem um tempo, pediu tempo... O rádio é mais difícil. O rádio deve ser. O rádio é mais difícil. Eu vou voltar até a fazer rádio agora. Que delícia, parabéns. Primeiro eu vou fazer um jogo na rádio do Ratinho, na rádio da Massa. Que maravilhoso, que incrível. Vai ser o primeiro jogo na Rádio Massa. Vai ser o Master do Corinthians com o Master do Real Madrid. Que maravilhoso. Um festival. Uhum. Poxa, que demais. E eu falei, gente, faz muito tempo que eu não faço rádio, porque rádio é difícil. Eu imagino. A primeira vez que eu narrei uma corrida em rádio, eu falava comigo mesmo. Eu falava assim, caramba, você não tá pensando. Pensa. Porque você não pode parar no rádio agora. Não. Se você parar, você tá fora do ar. Não. Então você tem que... Já vem o Nigel Mansell, vai chegando o Nigel Mansell, vai passar, e não tá acontecendo nada, e você fala, tá se aproximando, o Senna já olha e tal. Aí eu falava assim, eu não tô pensando, eu tenho que pensar. Sabe? Porque é muito rápido a história. Mas vamos voltar aqui pra novela. Vamos falar A Infância de Romeu e Julieta. E na novela eu aprendi Libras, então a gente estava até falando, né? Não é só decorar texto, às vezes você preserva a voz, mas tem outras coisas que você também tem que preservar. A cabeça, o olhar, se você estiver cansado, não dormiu direito, e amiga, deixa pra lá, melhor, você vai imprimir que você tá com cara de cansado. Não existe maquiagem hoje em dia que tire a verdade. Sim, isso é um fato. Não existe maquiagem que tire a verdade. Sim. Ô Lucas, como é que tá sendo a infância de Romeu e Julieta? A característica das novelas adolescentes ou infantis aqui do SBT, elas são longas, né? Essa é uma característica. E você é o Bassânio, que é um personagem que tem as pessoas gostam, né? Graças a Deus. Porque assim... Tem a história, né? Você é o Bassânio... Ele é um morador em situação de rua. Exatamente. É o primeiro morador em situação de rua gordinho. Ele acabou de virar morador de situação de rua. Mas eu gosto do Bassânio porque... Muito obrigado. Ele tem empatia, Tem empatia. Ele tem carisma. Amém. Eu acho que é um personagem que eu vivo esse personagem, porque eu sou muito carinhoso. Muito carinhoso. Eu gosto de abraçar, de perguntar, e ao mesmo tempo sou tímido, uma coisa que o Bassânio também é. Então o personagem na novela Infância de Romeu e Julieta, eu vejo como um presente, juro por Deus. E eu gostaria muito que vocês de verdade acreditassem, porque o que a gente mais ouve de ator é um presente, tô muito feliz. Sim. Mas eu juro por Deus, pra minha avó, que é verdade. Até porque o convite, o teste para interpretar o Bassânio vem no momento onde eu tava me procurando. Foi um momento muito crucial assim, na minha vida. Foi um momento onde eu tinha acabado de me separar, terminei um casamento de 8 anos, terminamos e tá tudo bem, graças a Deus, vida que segue. Sim. É como sair de um time e tá tudo bem, você deixa a porta aberta, quem sabe o Ronaldo não volta pro Corinthians, mesmo dono do Cruzeiro aí, tá tudo tranquilo. Você vai para outro casamento, vai ser outro feliz. E eu tinha acabado de ser desligado do programa The Chef. O The Chef na Band. O Edu Guedes, um queridíssimo. Amo o Edu, amo todo mundo da Band, são muito queridos. Mas a gente entendeu que não era o momento de continuar e foi tudo bem, mas eu queria continuar trabalhando. Primeiro porque eu vivo disto, eu vivo do meu trabalho, então é importante que eu esteja sempre trabalhando. E segundo, porque eu amo o que eu faço, mas amo demais da conta. E a novela foi, de fato, um presente, assim. Eu lembro quando tocou o telefone falando, olha, a gente tem um personagem, a gente gostaria que você fizesse teste. E uma curiosidade... É a sua primeira aqui no SBT? É a primeira novela, graças a Deus. E eu fiz um teste para uma outra novela que acabou... o produto acabou não sendo levado para frente. E eu tinha passado nesse teste, eu fiquei tão feliz. Falei, nossa, mas o produto não foi pra frente. Certo. E a mesma produtora de elenco lembrou, e é a quem eu devo a vida, que é a Márcia Ítalo, que é um anjo mesmo. O que é uma produtora de elenco, para as pessoas entenderem? Muito obrigado, perdão por eu não ter explicado antes. Uma produtora de elenco é a pessoa responsável por fazer a escalação. Certo. E é o mesmo termo que a gente usa no futebol, a escalação mesmo. Então, imaginamos que o Alê seja um ator. O Alê, ele tem um perfil, que eu vou tentar descrevê-lo agora, mas ele é um rapaz alto, 1,80m? 75. Mas... 75, tudo bem. Não, alto, não. Então, um rapaz de estatura mediana, 1,75m, 1,80m é alto, ele tem um cabelo curto e ele tem barba. Então, tudo bem, já sei como é o Alê. Tendo um personagem que tenha, por exemplo, traços
Árabes, vou chamar o Alê. Eu falo, o Alê me lembra porque ele tem um olhar expressivo, a sobrancelha dele, ele gosta, e além de tudo, é um bom ator. Então ele vai interpretar bem o personagem, vai trazer verossemelhança vai trazer veracidade vai ser crível, vai ser crível. Eu olho pro Alê e falo, o Alê faria um bom personagem turco, um bom personagem árabe, ou um personagem, quem sabe, dono de alguma loja, dono de algum comércio, vou chamar o Alê. O Alê vem, faz o teste, eu apresento ele aos autores, aos diretores, eles aprovando, pronto, acabou. Então o produtor de elenco, ele é o lobista, é o que faz a conexão entre o ator, entre os atores e entre o produto. E quando você escalou, a novela começou a gravar, sim. Ele continua tendo função? Continua, muito, ele é muito importante. Ele primeiro vai cuidar do elenco que ele trouxe, ele vai virar quase um técnico. O presidente do clube seria o diretor-presidente do clube, é ele que decide tudo. Qual é o figurino, qual é o uniforme, quem vai usar tudo, eu quero esse uniforme, quem vai estar, quero essa aqui, a escalação, eu quero priorizar essa tática aqui, eu quero tudo. E o produtor de elenco é quem cuida do elenco. Então ele vai saber como o elenco está reagindo conforme o texto, se está indo bem. Vão ter participações durante a novela, então ele vai cuidar dessas participações. Então, participações especiais, ele precisa escalar um ator, ele precisa saber, ele precisa entender quem ali pode conectar bem com o núcleo. Por exemplo, surgiu um novo personagem, ele precisa saber, como o Alê disse antes, coisas acontecem na novela. A gente chama de obra aberta. Assim como muda e não vai ao ar, graças a Deus, só que nunca aconteceu, nunca vai acontecer no SBT, mas em outras emissoras eu já presenciei isso. Ele também cuida de improvisos que acontecem. Então, surgiu uma participação especial, vai ser gravado depois de amanhã, ou surgiu um merchan, precisamos de um ator, É ela que vai escalar, ela que faz essa escalação. E ela também fala assim, você precisa que você não faça barba, ou faça barba assim, não pode engordar nessa novela, não pode emagrecer. O produtor de elenco, ele vai te dar um direcionamento. Quem vai cuidar disso é mais a pessoa, o diretor de maquiagem, o diretor de figurino. Então, o diretor de maquiagem, como eu disse, quem é o diretor geral é o presidente. Ele que manda, ele fala, bom, esse personagem aqui eu gosto muito dele, é assim, quero que ele seja assim. Então a maquiagem vai lá e vai cuidar dele, o produtor de elenco vai te aconselhar e vai te acompanhar. Fala, olha, você realmente subiu um pouco o peso, tá dando diferença na continuidade. Como eu disse, às vezes a gente grava o episódio 90 e depois vai gravar o 60. Não é em ordem. Então tem isso. Então você precisa, além de tudo aquilo que eu disse que o ator tem que fazer, ele também tem que cuidar de si mesmo, que é difícil também. Porque fala, nossa, eu engordei, emagreci. Eu acabei emagrecendo. Emagreci bem. E às vezes é ruim, né? A produtora de elenco falou, Lucas, você tá emagrecendo demais. Vai ficar descontínuo. Não emagreça muito, não. Eu falei, tá bom, vou voltar pro fast food. Voltei pro fast food, que é uma delícia. Você tá apaixonado pela Pórcia, né? Total. Apaixonado por ela, que é uma atriz maravilhosa, que é a Beatriz Oliveira, e apaixonado pela Pórcia como nunca imaginei estar. Ela é uma pessoa incrível. E é uma coisa nova, né? Porque como ela é surda, super, né? Ela é surda personagem e surda atriz. Ela também, na vida real? Sim. É uma nomenclatura um pouco difícil, mas eu vou tentar explicar. Porque o surdo é aquele que não ouve. Certo. Porém, ela é surda sem utilizar o aparelho. Com o aparelho, ela consegue nos ouvir. Tá. Então, é uma nomenclatura que ainda não existe na comunidade surda. Quando a gente fala da comunidade surda, os surdos falam, peraí, mas ela ouve. Então ela não é surda. Não, mas ela ouve somente com o aparelho. Correto. Como eu já presenciei. Se acaba a bateria do aparelho, ou se cai o aparelho, ou se dá algum defeito, ela não ouve nada. Nada. Ela ouve... Nem aquelas coisas que, às vezes, o pessoal escuta, né? Vibração. Pela vibração. Como isso aqui, como você sente aí quando eu faço assim, e provavelmente o microfone, perdão, Fernando, ela também sente. Ela sente quando vibração. Eu aprendi uma coisa, quando você tá num banheiro, você não quer entrar nesse banheiro, e tem uma pessoa surda passando mal, alguma coisa, você pode simplesmente só desligar e ligar a luz do banheiro. Que ele já entendeu o que é pra você. Algumas campainhas em casas de pessoas surdas, não ouvintes, não tem barulho. Então é só luz. Você toca a campainha e lá dentro pisca uma luz. Certo. Porque ela não ouve, não sabe. Então não consegue. Ela sabe que tá tocando por conta da luz. Mas se fosse só pelo som, pelo barulho, ela não vai saber. E você acha que vai dar match? Deus queira que sim, né? Deus queira que seja goleada entre você e ela. E a Pórcia, eu quero. Eu, Lucas, quero muito. Muito mesmo. Ali o problema maior é a família?
Eu acho que ali o problema maior é a família do Vitor. Mas eu acho que ali o problema, na verdade, é a falta de coragem. É o Bassano que não é atacante. Tá certo. Só ali atrás, nunca vai pra frente. Então acho que o medo dele é de chegar e perder a bola. Então ele fala, bom, se eu não chegar, eu não perco a bola. Então o medo dele é levar um não. Então ele fala, então eu não vou falar nada, que é pra não levar um não. Você já sabe o que vai acontecer com o Bassani até o final da novela? Não sei nada. Como o Ale até falou, é uma obra aberta, tudo pode acontecer. Ele pode virar jogador de futebol, ele pode ser vendedor, ele pode ser apresentador, não sei, tudo. Se eu puder falar o que eu quero que aconteça, acho que é legal. O que eu gostaria muito é que ele... acho que ele poderia realmente pegar alguma coisa na comunicação, porque eu acho que ele é um bom vendedor. Acho ele um bom vendedor. Agora ele já tá vendendo... Já tá vendendo. Já tá trabalhando no restaurante. Já tá no sim. Já tá no restaurante, já tá vendendo comida agora. Agora, outra coisa. Como é que você sente numa novela igual A Infância de Romeu e Julieta, que é uma belíssima produção e foi muito falado antes, aí ela entrou no ar e tá acontecendo. Como é que você sente na rua? É impressionante. O que você sente e como é que você sente? Assim, pô, eu tô indo bem, eu acho que eu tenho que mudar isso aqui. Engraçado, essa avaliação eu gosto de fazer com quem a gente trabalha, aqui em volta. Porque o público, ele acaba... eu não tô em contato direto com o público, eu pego pelas redes sociais. Graças a Deus, nas redes sociais as pessoas elogiam bastante. Graças a Deus. Aqui eu gosto muito de ouvir o que as pessoas que trabalham há anos na casa têm a dizer. Essas, pra mim, são as melhores pessoas. Porque já viram todas as novelas, trabalharam com todos os tipos de atores, sabem o que funciona, sabem o que não funciona. Então, a eles eu deixo meu muito obrigado e reverencio mesmo, porque eu adoro perguntar, desde o senhor do diretor até o senhor Gil, que é quem nos ajuda com as águas, com as cadeiras. Certo. Eu pergunto, acaba a cena, eu falo, senhor Gil, o senhor gostou? O que o senhor acha? Tá legal? Tá exagerado? Tá fraco? Tá mediano. Como que o senhor achou da cena? O senhor acreditou? Primeira coisa que eu pergunto é, o senhor acreditou? Porque o ator, de fato, ele tá fingindo ali e quer que você acredite. Então o senhor acreditou? O senhor acha que é de verdade? E graças a Deus, assim, eles são muito sinceros, sempre foram e sempre vão ser. E sempre falaram já tudo. Olha, isso eu acho muito bom, isso eu acho que pode ficar chato, isso eu acho que pode ficar repetitivo. A gente tem uma questão de sempre trazer novidade. Eu e a Beatriz, a gente sempre quer trazer toda a cena que a gente faz, a gente quer que seja única. Porque acho que esse é o nossa maior motivação. É de verdade. Então, cada cena não vai voltar. A pessoa pode ver quantas vezes ela quiser no Prime Video, pode ver em casa, mas pra quem tá assistindo ali a novela, principalmente na televisão, não volta. E a vida é essa, não volta, você não tem que voltar. Então, cada cena a gente quer fazer muito real, muito real. Então a gente ensaia a cena, passa, e a gente pergunta pro diretor, o diretor dá uma direção, dá o direcionamento, a gente sempre questiona, vale a gente fazer isso, vale a gente adaptar, vale a gente adicionar uma fala, vale a gente reforçar alguma fala. Então acho que esse é um trabalho em conjunto onde eu fico muito feliz. E com o público, na rua mesmo, quando eu venho ao trabalho, quando eu vou a algum lugar, eu tô muito feliz porque as pessoas reconhecem, as pessoas falam, fala Bassânio. Nossa, é a melhor coisa do universo, cara. Ó, esse aqui é o Anselmo, né, que ele tava Sim, super Você tava aqui do ladinho. Ele tá aqui com a gente, o nosso mascote. Agora, o meu pai, por exemplo, ele não gosta de escutar as próprias narrações depois. Tem gente youtuber que não gosta de editar o próprio vídeo pra não ter que ficar se vendo depois. Você assiste os capítulos da TV? Assiste todos? Tudo. Eu assisto tudo. Eu super te entendo. Juro por Deus, eu super te entendo. Mas eu assisto porque eu sou muito crítico. Muito. Comigo só. Somente comigo. Com os outros eu nunca seria capaz de opinar ou criticar. Mas eu assisto tudo e me critico severamente. Falo, isso aqui poderia ter sido melhor. E às vezes me surpreendo. Falo, poxa, isso ficou melhor do que eu imaginava. Mas foi uma coisa que desde o início você já era assim ou você foi aprendendo assim? Não, sempre fui. Sempre fui muito crítico. Eu tenho uma frase que é, eu não acredito em elogio. Eu não acredito em elogio. Não acredito. Porque eu acho que o grande problema da humanidade é acreditar em elogio. Porque as pessoas bom, a gente não precisa nem falar, mas isso é uma realidade. O que tem de gente que se acha, pelo amor de Deus. Tem mais gente. Eu acho que eu estava conversando, tem uma repórter da Globo de Curitiba, esportiva, Nádia Mauad.
E ela é muito boa, extremamente competente. Para mim é uma das melhores repórteres de esportes na TV brasileira. E eu não sei o que está acontecendo com ela outros dias, que de vez em quando ela vai lá no Twitter e faz uma reclamação. E eu acho que deve ter alguma torcida pegando no pé dela. Coitada. Pegando, Aí ontem ela virou e falou assim, nossa, como tem gente ruim no mundo. Aí eu falei assim, tem mais gente ruim do que gente boa. Eu vejo dessa forma. Eu também vejo assim, mas eu preciso acreditar que tem mais gente boa do que gente ruim. Senão, por que eu acho que na tua profissão e no teu momento é mais importante, porque a novela é mais leve, Sim. Você está convivendo com um monte de criança, né? E isso é uma coisa que te traz eu acho que no teu meio você está convivendo com isso. Sim, mas sabe uma coisa que eu vi, que eu acho que pode ajudar a gente? As pessoas boas, elas não perdem tempo com nada. As pessoas boas querem ser produtivas, querem ajudar o próximo. Então não perde tempo. As pessoas ruins, o que elas mais têm é tempo pra perder. E tem uma coisa também que eu penso... é pra criticar, é pra xingar, é pra tirar. A gente fala isso nos comentários, por exempmo, quando acontece alguma coisa, o pessoal vai lá, de algum time, vai lá xingar meu pai. É muito mais... Ele sabe que ele tem mais fãs, Sim. Mas quando vem o hate, aí é porque o cara que dá o hate, ele comenta. Sim, e é um cara... E é muito louco, né? Porque às vezes ele não te conhece, ele não sabe quem você é, mas ele fala uma coisa que te machuca. Mas é muito louco isso. Eu almocei com o Everaldo Marques, que é o narrador da Globo, e que eu tenho o maior respeito. Semana passada ele falou isso. Eu falei assim, cara, às vezes tem uns 30 comentários elogiando, mas tem um ali, os 30 se esquecem. Exatamente. Sabe? Por quê, né? A gente não pode ser assim. Não pode ser assim. Não pode ser. Eu acho que, por isso que eu acho que nós estamos errados. E tem mais pessoas. Por isso que eu acredito e sempre vou acreditar que tem mais pessoas boas no mundo do que ruins. Só que as ruins, elas estão com mais tempo livre. Então elas podem... E tem uma outra coisa também. Os ruins se aproximam mais. Sim, sempre. Ruim chama ruim. A gente boa, assim, se aproxima do bom, aí o bom faz uma coisa, toma uma atitude errada com você, você se afasta. Sim. O ruim não, fica lá, bem, sabe, eles são mais próximos. E é muito louco como ruim chama ruim, né? É verdade. Você vê que até mesmo em notícias que são fatos, né? As notícias boas, elas se propagam por um certo período. Agora, as notícias ruins, nossa, viram calamidade. Você viu o que aconteceu, meu Deus do céu? Você vê uma... dá um exemplo. Numa vizinhança, pode chegar um cara e dar bolo pra todo mundo e vai... vou comentar um dia, 2 dias. Agora vai na vizinhança e trata mal alguém. Nossa, a vida inteira. Você vai ser lidado com... Você vai ser xingado de tudo que é jeito. Ô, Lucas, antes eu tenho que te liberar pra uma reunião. Perdão, meu querido. Eu queria falar sobre o Flow. Agora? Você é o diretor de conteúdo do Flow. O Flow é uma das novidades, né? Sim, começou como um podcast. Total. E hoje eu diria que o Flow é um veículo de comunicação. Sim, total. Né? Sabe? Não é um portal, sei lá o que Mas que queremos falar. ser um portal. Porque queremos ser um portal. Existe uma... Como é que é o seu trabalho lá? Eu trabalho hoje no Flow. Eu vou só te explicar para ficar mais bonito ainda. Existe o Flow Podcast, como você disse, e existe agora o que a gente chama de Estúdios Flow. Correto. Então, dentro dos Estúdios Flow, temos o produto Flow Podcast. São vários podcasts, São vários podcasts, tem diversos segmentos para diversos tipos de público. E dentro dos Estúdios Flow temos uma vertente que se chama Flow Labs. Eu sou diretor de conteúdo dessa vertente. Acima de mim temos o Sérgio Coelho, que é o nosso diretor executivo. E eu trabalho com ideias e projetos para terceiros e para internos. Porque eu digo terceiros, eu trabalho às vezes quando vem um cliente, faz um pedido, quando vem uma proposta e eu falei em inglês agora que eu esqueci a palavra em português, mas eu desenvolvo o produto. A gente hoje trabalha em parceria com uma grande marca alimentícia, a gente produz o canal deles, a gente que elaborou, desenvolveu, formatou e a gente mesmo produz. E tá dentro do Flow? Tá dentro do Flow. Qual que é a marca? Seara. Hoje a gente faz o canal Minha Receita da Seara. Okay. Produzimos o conteúdo deles. Quer dizer, a Seara aparece no Flow ou, na verdade, são as pessoas que trabalham no Flow estão por trás também dessa parte do Seara? Exatamente isso, Alê. Nós produzimos o canal Minha Receita. O Minha Receita é uma marca da Seara. Uhum. A Seara entendeu que seria interessante, que é interessante e importante ela estar presente nas redes sociais. Então, ao invés de ser Seara o nome, para não criar uma certa distância entre o público, né? Certo. Porque quando a gente percebe que é uma coisa paga, que é um produto, um merchan, quando a gente percebe que é um anúncio,
tende a rentabilizar pior. Certo. Rentabilizar não financeiramente, mas de conteúdo. O consumo do conteúdo diminui drasticamente. Certo. As próprias plataformas boicotam. Tem um exemplo no futebol que, assim, a torcida do Red Bull Bragantino, pra mim, ela nunca vai crescer, porque é o último time que eu torceria. O time tem o nome de uma marca. É uma coisa meio complexa, né? No Brasil ainda é difícil isso. É verdade. Bom, mas pode ser que isso mude. Porque você acabe adotando, o time faça tanto sucesso que você adote. O Bayern de Munique nasceu do remédio. É verdade. É um remédio? O Bayern é uma marca de remédio. Não sabia. Juro por Deus. Não sabia. É muito louco isso, né? Então acho que isso é um complexo. É ligado à Volkswagen. E é importante que essas empresas incentivem que elas estejam com a gente, porque elas acabam ajudando a gente a pagar as contas, né? Ainda mais no esporte, então é muito importante. Sim. É muito legal que elas estejam e que as plataformas mudem esse conceito, porque quando tem o nome de algum produto, da marca, eles costumam limitar o seu alcance. Eu acho isso um erro, porque também acho. É a mesma coisa. Tem gente que não fala nome do estádio, por exemplo, o Allianz Parque é Allianz. É uma empresa de seguro. Neoquímica Arena, Neoquímica é uma farmacêutica. E se esses caras estão colocando dinheiro você tem que falar. Esporte, com certeza. Né? Tem gente que não fala Red Bull Bragantino. Por exemplo, eu falei, eu não torceria. Não sabia. Tem a antiga televisão que fazia até Fórmula 1, a Globo. Sim. A Globo não falava a equipe de Fórmula 1 Red Bull, era RBR. E aparece Red Bull Racing. Semana passada eu vi alguma coisa do Bragantino, tava só Bragantino. Eu não tô falando assim, que eu não torceria assim, mas eu acho que tem que respeitar e claro, porque se tá colocando dinheiro claro, no esporte, tá movimentando. Isso, é a mesma coisa. E não importa, não. Mas acho que bom. Eu fico feliz porque eu sempre penso. Tem um rapaz que trabalha no Bragantino e que o salário dele tá sendo pago pela... Então, obrigado. Sim. Seja o rapaz da segurança, o rapaz da limpeza. Não só os jogadores, não. Acho que todo mundo. E acho que vale até um convite, já que as empresas estão interessadas, que façam isso e que paguem bem. Que paguem bem a todos, desde o rapaz da segurança até o jogador de futebol. Que equalizem esse investimento, que eu acho que é importante. E aonde vai o Flow? O Flow hoje é gigante. É gigante mesmo. É um dos maiores. Hoje nós somos a maior. Né? Hoje nós somos a maior. Da América Latina, nós somos o maior. Nós somos a maior. Eu ia usar o termo agência, mas também somos agência, mas somos a maior empresa de conteúdo audiovisual na internet hoje. E até onde vai? Bom, a gente tem hoje plataformas como o YouTube, Facebook e agora de áudio, como o Spotify, já somos parceiros do Spotify, da própria Amazon. Hoje a gente tem produzido um formato que eu desenvolvi para o original Audible, para o Audible, que é um original Audible, e temos também produtos para televisão. A gente tem produzido hoje para televisão também. Já na plataforma televisão. A única plataforma ainda que a gente ainda não chegou, a única mídia ainda é o cinema, mas o impresso já está sendo rodado, tem algumas campanhas, alguns colaboradores que escrevem para jornais do nosso Estúdio Flow, a gente acaba produzindo. Eu sigo o Flow Sport Clube no Instagram. Sim. Vocês postam aquelas, uma fotinha e tal com a legenda de notícia como se fosse uma UOL ou... também temos isso. Acho que uma das ideias é transformar. Vocês estão com um canal de notícia agora, né? Flow Começando, News. Né? Sim, Flow News. Com o Carlos Tramontina sendo o nosso editor-chefe, um querido. Certo. E ele já está no ar? Já está no ar. Tem o quê? 6 horas de programação diária, 8 horas? Boa pergunta. É bastante. Essa do Flow News eu não vou saber te responder ainda, mas eu acredito que semanal, porque a produção não é diária. Ela não produção não é diária. Não, são lançados vídeos diários, mas ela... Certo. Se eu não me engano, ao vivo. Alguns dias é ao vivo. Mas a gente deve contabilizar no total na semana cerca de 12 horas. Certo. 12 horas. E a tendência é crescer? A tendência é crescer. A tendência é fazer 24 horas diárias. Certo. Quer dizer, vai ser um canal de notícia. de notícia. Hoje a gente tem parceiros como a Pluto TV também. A Pluto TV. Que é uma incrível parceira. E a Pluto TV é uma grande sacada. A gente já entrou em contato com eles. A gente está com uma possível parceria para lançar. Essa é a nossa ideia. Pegando hoje a nossa grade de produção de conteúdo, a gente já entendeu que a gente tem uma grade completa. Eu tenho para atender a quase todos os tipos de público. O único ainda que a gente ainda não tem, mas já está em desenvolvimento também, sou eu que estou liderando isso, é para o público infantil. Certo. O único que a gente ainda não tem, por enquanto. Mas para público que consome gastronomia, independente da idade,
que possa variar entre 18 a 54 a 64, não importa. Claro que quando a gente acaba produzindo, a gente acaba segmentando ainda mais. Mas desde o público para futebol, para o público esportivo, para o público de variedades, como o próprio Flow. Hoje o Flow é variedade, mas também às vezes acaba abordando assuntos como política e até mesmo o telejornalismo. Então hoje a gente acaba produzindo para todos. Eu ainda tenho o orgulho, né, de a transmissão esportiva de maior audiência. Parabéns! Eu que narrei, foi a final do Carioca, o Fla-Flu, 1.200.000 pessoas. É verdade, que legal, parabéns. Bem legal, eu fiquei muito feliz com o convite. Você terminar? Já é para terminar. Você tem alguma coisa? Não, posso fazer uma... Pode, dá tempo, ainda ele chega rápido. Canais grandes, né? A gente ainda não deu, porque eu acho que o nosso tamanho não é tão grande no YouTube. Já é, mas já é grande. E vai ser vai ser maior do que vocês esperam. Ninguém fica olhando, assim, pra todos os vídeos que a gente posta pra ver se a gente vai falar alguma coisa que eles vão desmonetizar, alguma coisa assim. Essa preocupação diária. Quando deu aquela treta lá que o Monark saiu do Flow, sim, eu achei uma sacanagem o YouTube ter deixado o Flow desmonetizar por um tempo depois daquilo. Eu acho que é pontual. Ele meio que dá uma lição de moral. Vocês sentem que a relação de vocês com o YouTube tá tranquila depois disso? Olha, eu vou ser um pouco crucial. Vou tentar ser um pouco crucial no que eu vou dizer agora. Mas não existe essa relação. Com nenhum produtor de conteúdo. Eles não conversam. Não, a plataforma, ela é uma plataforma que apenas disponibiliza o acesso a você a publicar, para você fazer publicação. Ela lhe dá o retorno daquilo que você gerou e só. Não existe uma relação mais intrínseca e mais pessoal do que isso. Não existe nada. É uma relação muito... Não posso falar frívola, mas é uma relação muito simples. Eu tenho aqui a plataforma, eu tenho esse alcance. Se você quiser publicar, fique à vontade. Publicou, eu vou analisar os seus ganhos, vou reter uma parte e o resto é seu. Pronto. Não tem então, uma... Acaba que não mudou, assim. Não assim mudou pra todo nada. mundo que é grande. Todo mundo. Eu achava que o pessoal do YouTube conversava com os grandes canais. Bom, dito isso, é o que aconteceu com o Flow durante esse momento, que foi um momento horrível, infeliz, mas que fomos tratados como qualquer outro canal e fomos bloqueados e ficamos um tempo ali e tivemos que gerar receita de outros. O pessoal teve que protestar por fora. Exatamente. É uma coisa. Ô, Lucas, para você não ter sua orelha puxada, fica à vontade. Você tem uma reunião da novela Infância de Romeu e Julieta. Obrigado, muito obrigado. Sucesso pro Bassani. Pra nós, muito Sucesso obrigado. Pra você, a novela Amém. Tá muito legal. Obrigado. Sempre depois do SBT Brasil, 8h45 da noite, você tem a Infância de Romeu e Julieta aqui no SBT. E tem também o podcast, né? Sim. Queijo com goiabada, que é muito legal. É uma delícia. A Ana e o Nicolas danado. apresentam, são incríveis. Mas obrigado pelo papo, a você. E a gente volta a conversar. Vamos falar de outras coisas. Falar de CQC, de pânico, é uma delícia, de tudo isso. Cara. E tem várias histórias aí, quando eu quase morri. Isso é legal, de verdade. Gente, se inscreva no nosso canal, vocês ajudam a gente a sobreviver, nas nossas mídias sociais, no nosso canal do Pode Pai, Pode Filho, no SBT Esportes, fique à vontade. E sempre, ou quase sempre, na segunda-feira, às 7h da noite, a gente tem uma conversa inédita. Lê, mais alguma coisa? É isso aí. Então, até a próxima. Até a próxima, gente. Um forte abraço e cuide-se bem.